Começou a CPI de manipulações de resultados no futebol brasileiro, encabeçada pela revolta do dono do Botafogo, John Textor, ou Textor, como preferir. A CPI começou ontem e se não acabar em pizza, meu irmão, como é tradição neste país, a parada vai longe e muita coisa vai, desculpe o termo, feder. O futebol brasileiro está consumido pelas manipulações de resultados, pelos acordos, pelas malas pretas, segundo o Textor, e ele apresentou provas que, segundo o Cajuru, Jorge Cajuru, senador, ao lado do Romário, provas para lá de consistente. Olha que coisa, cara. É lamentável a gente ver o futebol afundado nestas questões, porque a gente, como torcedor, acredita, claro, acredita desacreditando sempre na lisura do esporte, mas convenhamos, né, galera, como o próprio John falou, a parada de manipulação ela está incutida, melhor dizendo, está encruada em todas as ligas mundo afora, nas principais europeias, asiáticas, norte-americanas, enfim, cara. Eu acho que depois que inventaram as casas de apostas lá na Inglaterra, nos idos de sei lá quando, o esporte nunca mais foi 100% transparente. A gente viu isso também no boxe, né, naquela época da máfia, quando a máfia era algo romântico, porra, manipulação de lutas o tempo todo, enfim, então... Eu acho que isso aí faz parte do esporte, infelizmente faz parte, e ninguém nunca vai conseguir limpar esta doença deste segmento, sabe? Infelizmente essa que é a grande verdade, porque vejam bem, a gente sabe que as casas de apostas, falando aqui no Brasil agora, tá galera, as casas de apostas estão mandando no nosso futebol, porque só de patrocínio elas estão injetando mais de 400 e tantos milhões, chegam perto de meio bilhão, sabe, assim, de reais, nos clubes, é Flamengo sendo patrocinado, é Corinthians, é Fluminense, é seja lá o que for, é CBF, é o próprio Brasileirão, que agora traz o nome de uma das principais destas, então elas estão incutidas e acabou, meu irmão. Então quando a gente começa a ver um monte de resultado estranho, cara, tem muito a ver por conta disso aí. Agora, como a gente vai limpar? O cerne é esse aqui, o John Textor apresentou as provas, a CPI tem muito trabalho pela frente, mas qual será o resultado disso? Vai cancelar os jogos que tiverem manipulações comprovadas? São tantos, vão cancelar todos, vão tirar títulos de times que ganharam baseado aí nessas provas, sabe? Vão prender juízes, vão afastar, punir jogadores, suspender jogadores, afastar dirigentes, vão fechar a CBF, vão prender o presidente da CBF, coisa que não é nenhuma novidade baseada naquela instituição lá. Então, o que pode ser feito? Vão acabar com o futebol brasileiro? É evidente que não. Então, infelizmente, essa questão da CPI é tão profunda que o seu caminho, inevitavelmente, é a pizza. É a pizza porque não tem como, infelizmente não tem como. Teve um deputado lá que na CPI, não sei se ele era deputado, enfim, ele citou até o exemplo do Andrés Pereira naquele final da Libertadores, né, que o Davi Luiz, né, manda uma bola, acho que é o Davi Luiz, Felipe Luiz, não lembro agora, eu sei que manda uma bola quadradona pra ele, Davi Luiz, né, manda uma bola quadradona pra ele, pro Andrés, o Andrés pipoca ali, perde a bola, o Davidson vai lá e faz e o Palmeiras é campeão. Segundo o deputado, tudo aquilo ali baseado na inteligência artificial usada pelo Textor apontaria uma jogada suspeita e etc e tal, mas o Textor foi veemente na sua resposta e disse que não, que ali o deputado está usando seu coração para exemplificar aquela parada ali, que no caso, vendo bem a jogada, é claro e notório que foi simplesmente um erro técnico do jogador, dos dois jogadores, aquele que passou a bola para o Andrés e o Andrés que perdeu a bola de forma garoteada, né? Vamos falar assim. Então é tudo muito delicado, mas as provas do Textor são muito consistentes. São mesmo, cara. São mesmo. A gente não tem conhecimento disso, mas é óbvio que são. Tem cada coisa no futebol, meu irmão, que a gente não acredita. E outra, quando a gente pega esses jogos aí que, pô, tem reviravolta e tem resultados improváveis, pô, eu não quero falar nada não, mas o próprio Palmeiras e Flamengo desse último domingo aí, o jogo foi tão modorrento, foi tão truncado no meio campo que a impressão que tivemos enquanto torcedor é que houve sim um acordo de cavalheiros nos bastidores, o qual dizia o seguinte, meu irmão,
Vamos jogar na altitude, eu jogo na altitude, você joga na altitude pela Libertadores da América, sabe? Nosso campeonato está começando agora, temos uma jornada imensa pela frente, então vamos nos precaver aqui, não machuque meus atletas, eu não machuco os seus, eu não tiro ponto teu, tu não tira ponto meu e vamos que vamos juntos até se entender mais lá pra frente, beleza? Sabe, a impressão que deu foi essa, que houve um acordo de cavalheiros e o empate 0-0 aconteceu. Isso é manipulação de resultado, isso é manipulação de resultado. E outra, quantas vezes a gente viu o telefone sendo tocado na beira do campo e coisa acontecendo dentro de campo, sabe? Então, o VAR, por exemplo, quem garante que o árbitro de vídeo é 100% confiável? O que é dito dentro lá das cabines do VAR, sabe? A gente viu também N transmissões de jogos que acontecia um lance polêmico, aí a Globo dava a opinião primeiro, os árbitros da Globo davam a sua opinião para depois o VAR emitir a sua opinião, sabe? Então parecia pedra cantada. Então é tudo muito nebuloso, tudo muito sinistro, tudo muito preocupante e, cara, vai permanecer assim, tá? Volto a falar, essa que é a grande verdade. Então, infelizmente, cara, o John Textor está chovendo no molhado, ele colocou uma fortuna no futebol brasileiro, ele comprou o Botafogo, foi até interpelado, eu acho que de forma desrespeitosa a respeito do Botafogo, perguntaram se ele teria intenção de vender o Botafogo, ele foi duro na sua resposta também, disse claro que não, ele nunca vai vender o Botafogo, não pelo menos por hora, sabe? Ele segue o dono do Botafogo. Então, cara só quer fazer o seu trabalho e ele viu que tem coisa errada. E não é coisa errada só com o jogo do Botafogo, não. É coisa errada em tudo que é jogo, meu irmão. É tudo que é jogo. Ele viu que tem tantas coisas erradas, preparou seu dossiê, preparou seu relatório e agora tá na mão dos deputados e senadores da Justiça Federal. O que vai acontecer disso aí, só Deus sabe. É isso, cara. CPI do futebol comendo solta. E infelizmente a gente como torcedor fica aqui a Deus dará a ver navios, acreditando que a coisa vai, a coisa não vai, quando a coisa não vai, a coisa vai e assim por diante. Somos bolas de ping-pong nessas raquetadas que não param. Seguir aqui com o vídeo, tá? A partir para a novidade relacionada ao novo Mundial de Clubes que será disputado ano que vem nos Estados Unidos. A FIFA está fechando um acordo com a Apple TV+, que tem a intenção de transmitir este super campeonato para o planeta inteiro. E vou te falar, se tiver alienígena, meu irmão, até os ETs eu não assisti essa parada. Tamanha grandiosidade da Apple. A FIFA vai quebrar sua tradição. A FIFA geralmente vende as suas transmissões por blocos de países europeus, africanos, enfim, essa coisa toda. Dessa vez não, vendendo para a Apple, ela venderá praticamente para todo mundo, porque a Apple é global. E a Apple está disposta a oferecer nada mais, nada menos que 5 bilhões, de bola, bilhões para a FIFA, para transmitir os 30 dias de competição na Apple TV+. A Apple, que já é dona das transmissões da MLS, a principal liga de futebol norte-americana, ela comprou os direitos por 10 anos, pagando nada mais nada menos que 15 bilhões a liga. Então é isso aí, cara. A FIFA vai vender para a Apple porque, enfim. Agora, como esse Mundial chegará até a gente, não se sabe. Claro que a Apple deve vender deve fazer um acordo ali com a Disney, com o Star+, enfim, com os canais de streaming brasileiro, com a Globo também. Então, ela compra da FIFA e revende como bem entende. Essa que é a matemática dos negócios. Mas chama atenção o número, os valores empregados e a grandiosidade das empresas envolvidas. Então, se você tem Apple TV+, assista de boa. A gente que não tem, eu particularmente não tenho, vou ter que dar o meu jeito para assistir. Claro que a Globo vai dar conta de fazer a transmissão do sinal. Tá, Mengão, Flamengo e Bolívar. Essa é a parada deste vídeo. Mas antes, para você que está chegando aqui agora no Flacegueta e ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Fábio Souza, eu sou deficiente visual, cego total. Este é o meu canal Flacegueta, um canal que começou há pouco tempo. Então, desse modo, você está chegando aqui, está gostando dos conteúdos, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe um comentário aí para dar aquela força, um like e também um compartilhamento. Mostre o canal aos seus amigos e amigas rubro-negros e rubro-negras. Lembrando também que, caso queira se tornar um patrocinador do canal, um parceiro do projeto, envie um e-mail para fabiosauza@gmail.com. Sauza com 2 E's de Zico. Vou deixar o e-mail aqui na descrição, tudo bem? Beleza? Fechou? É isso.
Julgamento do Gabigol, tá? Um assunto importantíssimo também. Ontem a internet estava em polvorosa, inclusive eu publiquei a respeito disso também no meu Instagram, falei até aqui no canal que a decisão poderia sair a qualquer momento. Ledo engano. O que foi divulgado é o seguinte: o caso do Gabigol está lá na Corte Arbitral do Esporte, estão estudando a situação do nosso atacante e o resultado sairá somente na semana que vem, ou nos últimos dias de abril, ou no início de maio, nos primeiros dias de maio. Então, pra gente que estava ponderando a possibilidade de contar com o Gabigol para o jogo contra o próprio Botafogo, porque vocês vejam, o Gabigol tendo a sua pena suspensa, ele já poderia estar treinando com o Flamengo hoje, entendeu? Então se prepararia quarta, quinta, sexta e sábado, domingo, poderia estar em campo domingo. Então essa possibilidade caiu por terra, vamos ter que aguardar mais um pouquinho. Então é isso, decisão só no final deste mês ou no início do próximo mês. É uma pena porque temos somente o Pedro e o Carlinhos, que infelizmente não conta para nada. É isso, vamos aguardar. E agora a gente tem que torcer para que a corte não entenda que o Gabigol tem que dobrar a sua punição, porque ao invés de ele voltar em 2025, ele vai voltar só em 2028. Deus queira que não. Bom, partindo aqui para o Flamengo propriamente dito, cara. Flamengo tá com 80%. Aliás, Flamengo jogou 20 vezes neste ano e só levou gols em 4 destas 20 partidas. 16 partidas, o time passou sem levar gols, então 80% dos jogos o clube não foi vazado. É um reflexo do trabalho do Tite, é um reflexo de que a parte defensiva realmente foi acertada, é um reflexo de que temos os melhores defensores do Brasil. Tanto temos que agora eu vou apresentar curiosidades a respeito de Fabrício Bruno e também de Ayrton Lucas, cara. Olha aqui, o Ayrton Lucas contra o Palmeiras, nosso lateral esquerdo e por sinal o melhor lateral esquerdo do país. O Ayrton Lucas contra o Palmeiras completou seu jogo de número 350 jogos oficiais. Cara, é muito jogo para um cara tão jovem, né? Ayrton Lucas, que foi revelado pelo Fluminense, é cria tricolor, teve uma jornada longa no Spartak de Moscou, vestiu a camisa da seleção, porém, o clube que ele mais atuou, obviamente, é o Mengão, é o Manto Sagrado, foi com o Manto Sagrado o qual ele mais jogou bola. Ao todo foram, até agora, né, 121 partidas com o Flamengo, marcando 10 gols e dando 16 assistências. Cara, para um lateral esquerdo é muita coisa. O Ayrton Lucas que conquistou o Carioca, a Copa do Brasil e a Libertadores pelo Mengão. Tá bom, né? Mas tudo certo que vem muito mais títulos por aí. E ao todo, cara, esses 350 jogos, ele tem 168 vitórias, 73 empates e 109 derrotas, marcando ao todo 17 gols e dando 27 assistências. Esse é o Ayrton Lucas, como digo aqui, o maior lateral esquerdo em atividade no Brasil. E o jogador de defesa que eu quero frisar neste vídeo é o Fabrício Bruno, que também para mim é o melhor zagueiro em atividade no futebol brasileiro. Não tem Léo Ortiz, não tem Léo Pereira. Para mim o Fabrício Bruno dos três é o melhor, é o que está vivendo a melhor fase e os números comprovam, porque saiu uma estatística aí de um instituto internacional que apontou os zagueiros que mais atuaram nos últimos 365 dias. Aí vamos falar, atuação não é sinônimo de qualidade. Tá, não é sinônimo de qualidade numa liga mequetrefe, num país mequetrefe. Por exemplo, o primeiro colocado é o equatoriano, ele tá com 6.000 e tantos minutos dentro de campo nos últimos 365 dias. Agora, quando a gente pega uma liga forte, que é a Liga Nacional, o Campeonato Brasileiro, sabe? Enfim, então deve ser levado em consideração. Então o Ayrton Lucas em todo o planeta, o Fabrício Bruno em todo o planeta atuou por 5.630 minutos nos últimos 365 dias. Quer dizer, é um zagueiro muito regular, que tem um físico exemplar, que é muito aproveitado e que corresponde em campo, que se ele não correspondesse, não jogaria tanto. Na segunda colocação aparece outro brasileiro, que é o Gil, ex-Corinthians e agora está no Santos, mas o Ayrton tá... tô cismado com o Ayrton, cara. O Fabrício tá em alto rendimento e tanto está que foi convocado pelo Dorival Júnior. Então, a prova de que o Fabrício Bruno, ao lado do Ayrton Lucas, são os dois melhores defensores que hoje há no futebol brasileiro, está aí, cara. Atrás dele aparece o Gustavo Gomes e por aí vai, a bagaceira da lista, beleza? Então, quando o Flamengo tem 20 jogos na temporada e leva gols somente em 4, é o reflexo disso aí que eu acabei de apontar. Parabéns ao Fabrício Bruno e também parabéns ao Ayrton Lucas, cara.
Partindo agora para o jogo do Bolívar, Flamengo viaja logo mais, Flamengo faz o último treino de preparação para este confronto, o qual já nos mostra que teremos desfalque. O primeiro deles é o Cebolinha, que está com o tornozelo ferrado, talvez não joga nem contra o Botafogo, aliás, não vai jogar sequer contra o Botafogo. E o outro desfalque é o Guilherme Varela, que apresentou desgaste físico, eu falei isso no vídeo anterior, já era a pedra cantada de que o Wesley entraria como titular, porque é um moleque novo, um moleque que tá com o físico inteiro, né? Porque ele se preparou, tava vindo de lesão, então não tá cansado, essa que é a grande verdade. Para um jogo a 3.640 metros, a melhor opção seria o Wesley mesmo. Ele faz o feijão com arroz, não compromete e tá tudo certo. O que não pode é jogar que nem um maluco e fazer besteira e perder a bola. Mas, enfim, fazendo o básico tá tudo certo. Varela será poupado, o Cebolinha vetado e um outro vetado. Tô falando de Gabigol como desfalque, mas a gente não pode lidar como desfalque porque o Gabi tá suspenso. Então o Gabi hoje não é desfalque, o Gabi hoje não existe no Flamengo. Essa que é a grande verdade. Mas o outro desfalque é o do Eric Pulgar, que também apresentou uma fadiga muscular, um desgaste, pode ser poupado. Este sim deve ser. E o Tite fará ali uma... É o Alan, né, cara? Eu sempre cito o Igor Jesus ou enfim, o nosso outro volante lá joga, sem ser Gerson, enfim, o outro. Mas o Vitor Hugo, mas o Alan é o substituto direto do Eric, né? Então entramos com o Alan, provavelmente Gerson, talvez Arrascaeta e talvez De La Cruz ao seu lado. Não sei se ele entra com o Luiz Araújo, deve colocar o Luiz como reserva do De La Cruz e vai ser esta formação que seria muito bom. Que era na esquerda o Ayrton Lucas, na zaga Fabrício, Léo Pereira e a Rossi no gol e no ataque Pedro e também o Bruno Henrique. Porra, cara, temos que ganhar esse jogo contra o Bolívar. Vai ser muito difícil por conta da altitude, como vem martelando. É sempre uma loteria jogar nessa altitude aí, mas temos que ganhar. Há 10 anos que a gente não pega o Bolívar. A última vez foi em 2014, a gestão do Bandeira estava começando, portanto o Flamengo não tinha feito ainda grandes investimentos. E, infelizmente, naquela ocasião, nós nem se classificamos na fase de grupos. A gente foi eliminado, sabe, na fase de grupos, na verdade, não passamos para as oitavas. Pegamos o Bolívar no dia 12, olha que coisa, né, cara? No dia 12 de março de 2014, jogo no Maracanã. Fizemos 2-0 com o Everton Cardoso, aquele mesmo que depois foi para trás de Paranaense para o São Paulo e tudo mais. 2 gols com ele, mas infelizmente cedemos o empate. Aquela partida terminou 2-2 no Maracanã. E no jogo da volta, foi no dia 19 de março de 2014, perdemos de 1-0. Então o Flamengo, dos 6 pontos possíveis contra o Bolívar, só fez 1. E desse modo foi o fiel da balança para evitar a nossa passagem às oitavas. Mas graças a Deus que este tempo acabou. O Flamengo é completamente diferente. O Flamengo hoje, enquanto é um monumento, sabe? É um colosso. O Bolívar é nada mais nada menos que um time boliviano. Então o Flamengo tem plenas condições de passar o carro. Porém, seu principal adversário, como todos estão falando, é o raio da altitude. O Flamengo vai jogar simplesmente na capital mais alta do planeta. É isso. Saindo grande novidade, obviamente eu aqui as atrarei. Por hora, apenas agradeço, insisto que vocês cheguem juntos aqui comigo. Deixem seu comentário, seu like, seu compartilhamento, sua inscrição e também seu e-mail. Estarei no aguardo, beleza? Forte abraço, fiquem bem, fiquem com Deus. E a todos, insisto, saudações rubro-negras. Valeu, obrigado.